Olá, para continuarmos a estudar a continuidade absoluta da variedade estável, das variedades estáveis, de fato, nós vamos precisar de primeiro ver umas definições. Então, uma partição de uma variedade diz-se uma foliação com folhas suaves se para um certo número positivo Q e para um outro número positivo inteiro K, e para cada X, o elemento, a folha WX, né, que passa por X da foliação W, dessa partição, é uma variedade K-dimensional mergulhada, de fato, imersa, ou seja, é a folha da foliação em X. E a componente conexa WY na vizinhança de raio Q de X, que contém o Y, chama-se a folha local VY de W nesse ponto. Ok, então o que é o raio que nos dá as folhas locais? E também assumimos que existe, portanto, dizer que uma foliação tem folhas suaves significa dizer que existe uma aplicação contínua que vai de uma vizinhança de raio Q de X para qualquer X, né? Numa família, na família das funções C1 dos discos de dimensão K em M, em que dk então é a bola unitária em RK, de tal forma que para cada Y nessa bola, né, nós temos que a folha local em Y é a imagem de um disco, né, por essa aplicação. É o φ xy, imagem do dk. Okay? Então, esta função, a função φ x, y, z, esta função é a foliação, né? É a foliação em cartas locais. Portanto, é a carta local da foliação. Okay? Ela, assumimos que ela é contínua e que tem uma certa derivada contínua na direção das folhas, da direção Z. Okay? Dizemos que a foliação é suave se φ de x é uma aplicação suave. Observem dois detalhes, né? φx ser suave significa que esta aplicação de duas variáveis é suave. Então significa que ela tem derivadas de todas as ordens, derivadas em todas as variáveis. A nossa definição de foliação com folhas suaves implica apenas que esta aplicação é contínua, ou seja, estamos querendo dizer que ela tem derivada apenas na direção Z, ok? E o resto é contínuo, ok? Então, não significa necessariamente que eu tenho derivada na direção Y. Ou seja, que não tenho, quando eu mudo de folhas, eu tenho suavidade. Significa que eu tenho suavidade ao longo de cada folha. Okay? Isso é exatamente o que nós temos com a foliação estável, que vem de uma dinâmica não uniformemente hiperbólica. As folhas são suaves, mas elas estão só definidas QTP. Okay? Nesta definição que está aqui, nós ainda assumimos que temos uma partição da variedade. Okay? Nós vamos enfraquecer isso para termos de fato, uma partição módulo zero na realidade. Nós vamos ter uma partição para MIQTP, tá certo? Isso vai ser o refinamento que nós vamos precisar de fazer. Agora, atenção, muitas vezes, quando nós trabalhamos com uma foliação que, de fato, não dá uma partição de toda a variedade, uma partição QTP, uma partição módulo zero, okay? Ou simplesmente ela apenas particiona um pedaço da variedade, uma região, digamos, compacta, por exemplo, uma região fechada, mas que não é aberta na variedade, um pedaço, ela apenas cobre um pedaço da variedade. É normal, é muito usual, embora haja uma confusão na literatura entre estas noções, quando não é uma partição da variedade inteira, muitas vezes se usa
a palavra laminação no lugar de foliação. Ok, mas a palavra, a nomenclatura de foliação é muito usada, ela é muito forte, porque ela vem da geometria diferencial, da topologia diferencial, não tem várias... tem várias disciplinas da matemática que trabalham com foliações de maneira natural e então essa nomenclatura é muito usual, mas normalmente as foliações cobrem todo o espaço, formam uma partição do espaço. E nós vamos trabalhar aqui com foliações, entre aspas, que não cobrem todo o espaço, no caso, por exemplo, da foliação da variedade estável, de um conjunto não uniformemente parabólico. Nós não podemos garantir que as folhas estão definidas em todos os pontos. Nós só podemos garantir que elas estão definidas em quase todos os pontos em relação a uma certa medida de probabilidade invariante. Isso não cobre a variedade toda, né? Então, faz sentido nós usarmos também a palavra laminação nesse caso, okay? Mas na literatura está espalhada a palavra foliação. Okay? Claro que a gente tem que olhar com cuidado o que é que nós estamos definindo. Okay? Então, aqui esta é uma definição feita para partição da variedade. Então, uma foliação que tenha folhas suaves diz-se absolutamente contínua, no sentido fraco, se para quase todo x e para algum que é suficientemente pequeno, algum raio, que pode depender do x, em geral, né? Certo? Qualquer subconjunto na bola de centro x e raio q com volume positivo, e para quase todo o y nesse conjunto, a interseção do x com a folha local em y tem volume positivo em relação ao volume induzido riemanniano nessa variedade imersa. Okay? Também conhecido como o volume da folha, o volume na folha. Okay? Então, eu tenho uma subvariedade imersa de uma variedade riemanniana. Eu tenho, dentro desta subvariedade, eu tenho uma métrica riemanniana induzida e, portanto, tenho um volume induzido. Okay? Então, em relação a esse volume, é que nós dizemos que esta seção do x tem volume positivo para quase todos os y. Okay? Para quase todos os y no conjunto x de volume positivo em relação à métrica riemanniana da variedade. Okay? Por ser um pouco mais técnico, né? Nós poderíamos dizer que esta é uma noção de continuidade absoluta em relação à medida de Lebesgue da variedade em relação à medida do volume. Okay? Ela é sempre implicitamente assumida assim, mas nós poderíamos fazer estas considerações em relação a qualquer outra medida na variedade. Okay? O volume é uma medida padrão, uma medida geométrica na variedade, que nós vamos usar nestes argumentos aqui. Certo? Mas é possível pensar em outras medidas, okay? Mas neste caso nós vamos trabalhar com a medida de volume, okay? Porque é o tradicional e tem aplicações muito importantes. Uma observação é que existem foliações, verdadeiras foliações, com folhas analíticas. Cada folhinha, de fato, é dada, por exemplo, pelo gráfico de uma função analítica, uma função que pode ser escrita como uma série de potências. Então, há foliações com folhas analíticas que não são absolutamente contínuas de jeito nenhum, não são fracamente absolutamente contínuas. Okay? E isto pode ser encontrado num artigo, uma ideia chamada o pesadelo de Fubini, um exemplo de Katok, okay? Que é apresentado pelo John Milner neste artigo, okay? Em que se constrói de facto, o Katok dá a sugestão de construir uma partição do quadrado unitário no plano, okay? Por uma família de curvas analíticas, de tal forma que ela não é Lebesgue mensurável, ou seja,
qualquer conjunto de medida total de Lebesgue, nesse quadrado, interseta cada folha em um único ponto. Okay? Portanto, esta é mais ou menos uma aproximação da foliação. Então, se eu pegar um conjunto de medida total de Lebesgue aqui, portanto, um conjunto de medida total de área 1 aqui neste quadrado, ele só vai intersetar cada folha no máximo em um ponto. E, portanto, eu não posso desintegrar, não é, a medida de Lebesgue. Ele deveria intersetar, cada folha deveria intersetar um conjunto de medida total no subconjunto de medida de comprimento 1, de medida total dentro da folha, em relação à medida de Lebesgue de comprimento na folha. Né? Cada folha analítica, né? Nós podemos pensar no comprimento dentro da folha, é uma curva suave, e ela deveria intersectar esse conjunto de medida total no plano, num conjunto de medida 1 ao longo da folha. Mas não, ela só interseta em um ponto. No máximo em um ponto. Okay? É uma construção extremamente bonita, extremamente interessante. Vocês podem encontrar naquele artigo do Milner. Só para dar um exemplo de que foliações não absolutamente contínuas, de maneira dramaticamente, ou seja, com condições extremamente suaves nas folhas analíticas, né, elas existem. Portanto, não é automático que qualquer foliação seja absolutamente contínua. E tem agora a noção de continuidade absoluta forte, uma noção um pouco mais forte, que nós dizemos que uma laminação vai ser absolutamente contínua, de maneira forte, se para quase todo o ponto em relação à medida de Lebesgue e para um certo raio que depende do ponto, dado uma subvariedade transversa às folhas nessa vizinhança, nós podemos escrever qualquer subconjunto, podemos desintegrar, digamos, o volume de qualquer subconjunto X dentro dessa bolinha de medida de volume positivo, nós podemos desintegrar como uma integral iterada, em que integramos primeiro na direção transversal, temos uma certa função não negativa aqui, uma certa densidade, digamos, e depois, para cada y da seção transversal, nós integramos ao longo da folha vy, okay, também por uma certa densidade, que depende da folha. Né? Okay? Então nós temos, isto aqui é a característica do x, então o volume ele pode ser desintegrado, né? Usando a medida de volume localmente nesta bolinha, ela pode ser desintegrada ao longo das folhas de maneira absolutamente contínua, porque tem aqui uma certa densidade. Okay? Aqui o m de vy é o volume ao longo da folha vy, e este m de t é o volume ao longo da variedade transversal às folhas. Ok? Certo? Então, o que nós estamos aqui assumindo é que numa dada bolinha eu tenho uma certa foliação, que eu vou escrever aqui em azul. Eu tenho uma certa foliação, digamos. Estas são as minhas folhas, digamos. Este conjunto é o BXQ. E eu vou pegar uma folha, que eu vou escrever em vermelho, uma variedade, uma subvariedade, esta vai ser a minha T, que é transversal às folhas da foliação. Ok? E eu agora vou escrever um conjunto de medida positiva aqui, o volume de qualquer subconjunto de medida positiva aqui dentro desta bola, eu vou escrevê-lo como uma desintegração. Okay? Integro ao longo das folhas e depois integro
ao longo da direção transversal. Uso a medida de volume ao longo das folhas, nestas folhinhas azuis, e uso a medida de volume ao longo da transversal. Todas estas medidas são induzidas pela métrica riemanniana que vem da variedade. Porquê? Porque isto aqui são subvariedades. E, portanto, eu posso, né, simplesmente olhar a métrica riemanniana restrita a cada uma destas variedades e pegar no volume induzido. O volume são estes volumes aqui. Okay? Então, usualmente, estas propriedades são muito fortes para foliações que sejam dinamicamente definidas em atratores. Por exemplo, né, a variedade instável por pontos de atrator. Porque geralmente muitos atratores, né, em geral, eles têm volume zero. Okay? Por exemplo, o atrator de Lorentz. Por exemplo, os atratores hiperbólicos para transformações C mais alfa, né, para difeomorfismos C2, basta C mais alfa, eles têm que ter volume zero. E, portanto, né, não é possível que eu vá desintegrar algo de volume positivo deste jeito. Okay? Estas folhas aqui, né, elas não cobrem um pedaço, um espaço com volume positivo na variedade. Tá? Então nós temos que enfraquecer um pouquinho mais. Okay? Então está aqui de novo aquele desenho. Estamos assumindo então que todos os pontos da variedade têm uma folha. Okay? Isto aqui é a VY, a folha local em Y. Né? Isto aqui é a bolinha XQ. Então, para quase todo o ponto X, eu teria uma bolinha com para um certo raio Q de X, que depende de X, e eu poderia fazer uma desintegração aqui. Mas, em geral, eu não posso assumir que tem uma folha por todos os pontos da variedade. Okay? Tá? Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma aplicação não uniformemente parcialmente parabólica, digamos. O tal conjunto aqui, o bloco hiperbólico, que nós usamos nas construções anteriores. Então vamos supor que temos a direção estável, a direção central. Fixamos uma dimensão para a direção estável. Podemos assumir que começamos, por exemplo, com uma medida ergódica, se for preciso. E para todos os pontos desse bloco hiperbólico, nós sabemos que temos estas estimativas. Okay? Nós temos a expansão, uma contração e uma expansão. Okay? Embora eu aqui lembre que eu não sei se este mi, né, é maior ou menor que 1. Eu sei que este lambda é menor que 1, porque eu tenho aqui estável, este mi pode não ser maior que 1. Então, já sabemos que esta variedade estável local, ou a variedade local estável x, né, ela varia continuamente dentro do conjunto de medida positiva aqui, de probabilidade positiva, este conjunto aqui, o bloco hiperbólico, okay? E o tamanho desta variedade é afastado de zero para um certo número positivo. Okay? Então, como ela é mensurável, né, eu posso garantir que ela varia continuamente num certo compacto de medida grande, é o teorema da Losini, essencialmente. Né? Ok? Então, para cada ponto, então, deste conjunto de medida de probabilidade positiva e para um certo raio pequenininho, nós vamos tomar, este raio é menor que o tamanho mínimo das variedades que cruzam esse conjunto, nós vamos considerar este conjunto aqui, que é o conjunto das folhas que passam por pontos do lambda dentro dessa bola. Ok? Esse é o conjunto das folhas. Isto aqui é o conjunto de todos os pontos dessas folhas. Okay? E vamos pegar uma certa subvariedade que é transversal a todas as folhas. Tá? Então é possível nós fazermos
este tipo de construção. Porquê? Bom, nós estamos num bloco hiperbólico. Okay? Então, se eu estou num bloco hiperbólico, eu sei que eu tenho ângulos afastados de zero, okay? Entre a direção estável e a direção instável. Assim, por exemplo, eu poderia tomar esta direção instável, pegar na direção instável em x, central instável em x, pegar na aplicação exponencial, calcular a imagem da aplicação exponencial deste subespaço, que vai ser uma curva, portanto, vai ser uma subvariedade em M, né, que vai ser transversal a todas as folhas estáveis que passam por uma certa vizinhança do x. Porquê? Porque esta direção varia continuamente em lambda-L, portanto, ela é transversal a esta direção e, portanto, as folhas estáveis que passam numa vizinhança deste x neste lambda-L vão ter direção tangente que vai estar muito próxima a esta direção e, portanto, vai ser transversal à direção aqui, ok? Que esta vai ser a direção tangente a essa seção que eu obtive pela aplicação exponencial. Então essa vai ser uma seção transversal, vai ser um corte transversal, uma variedade, uma subvariedade transversal à foliação estável. Okay? Numa vizinhançazinha do x dentro do conjunto lambda-L, dentro do bloco hiperbólico. Okay? Então, temos este t, temos como definir este t, okay? E agora podemos pensar na desintegração. Okay? Então, é bom observar que estas folhas não cobrem a M e não cobrem sequer uma vizinhança do x, né? Porque elas podem estar cheias de buraquinhos, né? Digamos, podemos imaginar que estas folhas são folhas estáveis que cruzam pontos de um conjunto de Cantor, por exemplo. Imaginem um conjunto de Cantor na vertical e folhas estáveis na horizontal. Okay? Então vai ter sempre um monte de buraquinhos aqui. Então aí tipicamente um atrator hiperbólico, por exemplo, tem uma estrutura desse tipo. Ele é como se fosse um Cantor na direção instável. Então, não podemos assumir em geral que as folhas cobrem toda a M, certo? E vamos agora fazer umas hipóteses simplificadoras que vão sempre valer se eu tomar o raio da minha bolinha em torno de x bem pequenininho. Vamos assumir que o T, que a seção transversal T, vem da imagem de uma certa... vem da imagem pela exponencial de um certo gráfico de uma aplicação suave que vai da direção central na direção estável. Eu cheguei a construir atrás, né? Eu dei a sugestão, tome isto aqui para ser a imagem, ou seja, o EC de x seria exatamente este t, praticamente. Então, eu estava assumindo que o psi seria o gráfico da função nula, o psi seria zero, né? E eu, como gráfico, teria o EC nesta vizinhança. Ok? Então, em geral, nós podemos flexibilizar um pouquinho, pode ser simplesmente um gráfico de alguma função suave, com pequena norma C1, próximo de zero, aqui. Seja uma seção transversal, que vai ser muito próxima da central, da direção central. E nós podemos tomar exatamente igual à direção central, se nós quisermos simplificar. Okay? Mas ela não precisa ser exatamente a direção central, pode ser qualquer pequena variação, desde que dê uma subvariedade, tem que ser algo suave. Então estas vão ser as seções transversais à família de folhas LS. Okay? E este gráfico, que dá o gráfico, o psi vai representar o T. Okay? Ou seja, nós estamos assumindo que o T é uma variedade U gama. Se vocês olharem a construção anterior das folhas estáveis e instáveis, por transformações não uniformemente hiperbólicas, vocês vão recordar que é uma variedade U gama. Se eu tiver duas seções transversais por dois pontos numa certa bolinha, okay, nós podemos considerar a aplicação chamada de holonomia, que leva
pontos de uma seção transversal em pontos de outra seção, simplesmente indo ao longo das folhas. Okay? Portanto, a imagem deste Y1 aqui é o Y2 viajando ao longo da folha que passa pelo Y1. Ok? Certo? Então, estamos assumindo que temos... reparem, tudo isto depende do facto de que esta bolinha é bem pequenininha. Então, eu tomo pontos de um bloco hiperbólico cujas variedades estáveis têm um comprimento, certo comprimento mínimo, e tomei esta bola com um raio inferior a esse comprimento mínimo, esse tamanho mínimo das folhas estáveis. Então, eu assumo que essas folhas desse bloco hiperbólico cruzam a bola. Elas não ficam paradas no meio, elas não terminam dentro da bola, elas cruzam a bola. Ok? E, portanto, se eu pegar 2 pontos dessas folhas e fizer as seções transversais, okay, eu posso, então, garantir que existe uma aplicação da holonomia de uma folha para a outra, a holonomia ao longo da direção estável, das folhas estáveis. Ok? Então, esta aplicação da holonomia vai ser muito importante, certo? E o que nós vamos mostrar, essencialmente, é que a holonomia é absolutamente contínua. Tá bom? Isto vai ser a noção que nós vamos usar de continuidade absoluta quando nós temos a foliação, que é, de fato, uma laminação de um pedaço da variedade, um conjunto de medida positiva, apenas. Okay? Então, como é que nós vamos definir isso aí? Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos considerar a distância C1 entre as seções transversais. Nós vamos olhar essencialmente para a norma da diferença das funções que dão os gráficos. Portanto, eu fixei uma certa direção central, um certo x, né? Ponto x, né? Tem a direção central, um ponto x, tem a direção estável. Posso definir seções transversais como gráficos da direção central à direção estável. Ψ1 e Ψ2 são as funções que dão esses gráficos. E agora eu tomo a norma C1 dessa diferença. Chamo isso uma certa função delta de T1 e T2, das direções transversais. Okay? E vamos definir agora o jacobiano da holonomia, que eu chamei HDS. O jacobiano da holonomia num certo ponto Y, que esteja na variedade estável do conjunto lambda. Portanto, eu posso definir a imagem lá na frente. Então, o que eu faço é o seguinte, eu faço este limite. Este limite é exatamente a definição de jacobiano do cálculo diferencial. Ele coincide, quando eu tenho uma aplicação diferenciável, coincide com o determinante derivada, mas geometricamente o que nós fazemos de facto é este quociente. Portanto, eu olho para uma bola dentro da minha seção transversal, uma bola centrada no ponto Y de raio Y dentro da seção transversal, olho depois para a imagem dela pela foliação estável, olho para a holonomia, ok? Então reparem que a holonomia pode não estar definida em todos os pontos desta bola, pode ter vários buraquinhos, mas eu olho só para a imagem onde ela está definida, e agora calculo o seguinte, olho para o volume da bola inicial e olho para o volume da imagem dessa bola pela holonomia, do outro lado, na outra foliação. Okay? Então este é o volume em T1 e no quociente ponho o volume em T2, numerador. Vejo a razão destes dois para um certo raio da bola. Okay? Depois faço esse raio para zero. E esse limite é a distorção do volume feita pela holonomia. Okay? Isso é exatamente o jacobiano da transformação, uma definição do jacobiano. Esta HDS vai de uma seção T1 numa seção T2, vai de uma variedade, uma subvariedade T1 numa subvariedade T2. Então ela vai de uma variedade para outra. Okay? Então tem uma aplicação que vai de uma variedade para outra. Localmente ela vai de um espaço euclidiano para outro. Só que ela não está definida em todos os pontos, ela está definida num certo conjunto
que tem uma certa probabilidade positiva. O que eu vou olhar é localmente, para cada ponto, eu vou infinitesimalmente ver como é que ela distorce o volume restrito à variedade. Okay? Então, esta distorção infinitesimal de volume é que nós chamamos o jacobiano da transformação H, da holonomia. Então, há um teorema que se pode provar, é que, né, se eu tiver a minha função, a minha holonomia definida num conjunto com volume positivo, se for possível conseguir esta definição com volume positivo, então aquele jacobiano é uma função que é limitada, portanto ela é finita e é limitada por cima e por baixo, afastada de zero. Portanto, ela necessariamente tem uma função maior ou igual que zero. Eu digo que ela é maior ou igual que uma constante maior que zero, é menor ou igual que uma certa constante também. E, mais precisamente, o jacobiano, né, ele está tão próximo de 1 quanto quanto menor for esta distância aqui. Então, o jacobiano é quase 1 quando eu tenho T1 muito próximo do T2. Okay? Portanto, isto é essencialmente dizer que o jacobiano é log contínuo. Vamos já ver porquê. Okay? Ou seja, em particular, se eu começo com algo como medida positiva na seção transversal, a imagem vai ter que ter medida positiva. Okay? A imagem tem que ter medida positiva. Por causa, né, de que isto aqui, o jacobiano, vai ser uma função positiva. Okay? E eu posso usar isto, né? Este jacobiano me permite mudar de coordenadas. Tá? Okay? Observem que isto vale para qualquer seção transversal. Então, em particular, eu posso fixar a T1 e eu posso variar a T2. Posso considerar a T2 uma seção variável. Então, qualquer seção transversal vai ter uma holonomia, vai ter uma imagem de holonomia que vai ter volume positivo lá dentro. Okay? Consequência disto aqui, né? Vamos ver no próximo vídeo.